Mais longe ainda. Estamos nesta noite aqui com o nosso irmão Aristides, que vai se apresentar com as suas, certamente, histórias de vida, e nós vamos nos identificando, porque quando nós nos identificamos, nós acolhemos. Quando não há identificação, nós ficamos frios. E eu espero que esta noite, esperamos que seja uma noite frutuosa para nós, talvez não para entender tudo, porque parece tão complexo, né, pastoral no dízimo, mas pelo menos nós entendermos isso para darmos os passos iniciais. Toquemos o Espírito Santo para que abra nossas mentes e nossos corações e assim podermos vivenciar esta noite sobre as graças e a assistência do Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São Francisco, rogai por nós. Sagrado Coração de Jesus, rogai por piedade de nós. Vamos ficar reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não sei se vocês têm alguma palavra, eu já passo direto para Aristides. Então, meu irmão. Obrigado, Pai. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês, não? Tudo bem. Estou muito feliz de voltar aqui nessa região do Crato, né, na Diocese do Crato. Estive aqui há muitos anos atrás. Na ocasião era Dom Gilberto, que era o bispo. Tivemos aqui uma reunião com o Concílio Episcopal na época, falando sobre gestão eclesial. Tivemos também 2 outras paróquias na cidade do Crato e também uma no Juazeiro, onde fizemos um trabalho do dízimo de modo pontual nas paróquias. Também já tem quase 30 anos atrás. Meu nome é Aristides Madureira, sou missionário leigo. Eu não sou padre, não sou seminarista, eu sou exatamente como vocês. Durante a semana tenho minhas atividades profissionais, a convite dos bispos e dos padres. Todo final de semana eu estou em algum lugar do Brasil ou fora do Brasil, tratando sobre um tema da espiritualidade católica. Há 36 anos eu venho me dedicando a estudar, a implantar, a fazer o reavivamento da pastoral do dízimo na Igreja do Brasil. Hoje, o Brasil exporta conhecimento para países outros cuja sustentação não está alicerçada numa pastoral, como a Igreja do Brasil optou em 1974. Os bispos do Brasil, logo após o Concílio Vaticano II, atendendo a um chamado dos presbíteros do Brasil, eles diziam num documento chamado Documento dos Presbíteros: achamos inadequada a forma de sustentação da Igreja na cobrança de taxas. E eles tinham razão, porque até hoje para nós é muito desagradável quando alguém fala: quanto é que custa um batizado na Igreja Católica? Ou por quanto é que vocês fazem um casamento? Para quem sabe a importância do sacramento, sabe que não tem valor, não tem dinheiro do mundo que seja capaz de pagar aquilo que de fato o sacramento significa para a gente. Então, naquela ocasião, os bispos do Brasil fizeram uma opção
A autossustentação da Igreja do Brasil se dará a partir do dízimo. E aqui inicia para a gente um momento de reflexão. Que dízimo é esse? O que é exatamente? O dízimo da Igreja Católica é igual ao dízimo que se pratica na Igreja Evangélica? E é não. E quanto mais a gente estuda, mais nós vamos observar que o dízimo é uma prática natural que nasce no coração dos homens e mulheres. Então o dízimo, ele é uma experiência que nós fazemos muito antes do monoteísmo, muito antes da Sagrada Escritura. Muito antes de Abraão contribuir com o dízimo na Sagrada Escritura, ele já era uma prática experimentada pela cultura suméria, também pelos egípcios, também pelos budistas, também pelos fenícios, pelos acádios e assim por diante. Ou seja, o dízimo, então, não é alguma coisa que nós poderíamos dizer assim, Deus exigiu o dízimo de cada um de nós. Isso é mentira. Então, quando nós iniciamos essa semana de reflexão e de estudo sobre o dízimo, nós precisamos começar. A primeira coisa é nos despirmos ou tirarmos aquilo que não é. O que o dízimo não é e o que o dízimo é de fato. O dízimo não é imposto, o dízimo não é taxa obrigatória, o dízimo não é uma prestação, o dízimo não é sequer uma prática obrigatória. No Salmo 50, o Senhor vai dizer, se porventura eu fosse comer, eu precisaria do sangue do seu touro? Todos os animais são meus. Em Jeremias ele vai dizer, não é? Eu preciso da água do seu jarro? Todos os rios e oceanos são meus. Vai chegar no momento que ele vai dizer o quê? Faz antes um ato de amor. Esse ato de sacrifício, uma comunhão com Deus. Então, o dízimo é uma prática que nasce no coração do homem e encontra eco no coração de Deus. Vamos repetir isso comigo? O dízimo nasce no coração do homem e encontra eco no coração de Deus. Vamos de novo? O dízimo nasce no coração do homem e encontra eco no coração de Deus. Então, aqui reside o primeiro aspecto importante do dízimo para nós. O dízimo não nasce no bolso. Ele nasce no coração. Eu só vou conseguir compreender o que é o dízimo quando o meu coração estiver sensibilizado para aquilo. Ontem nós estávamos na São Sebastião e eu dava um testemunho que aconteceu há 36 anos atrás, no interior de Minas, numa cidade chamada Itabira. O bispo estava fazendo a campanha do tijolo para a reforma da catedral. Então quem tinha dinheiro dava dinheiro, outros davam carradas de tijolos, mas tinha uma senhora, Dona Zumira, que queria participar daquela construção, mas não sabia como, porque ela era muito pobre. Quando ela percebe que no barraco dela, na parede que ligava a cozinha para o corredor, se ela tirasse alguns tijolos de lá, não ia fazer falta nenhuma. Ela não ia ficar exposta. Então ela vai com muita delicadeza, tira o reboco da parede e arranca 4 tijolos da parede. Lava os tijolos, embrulha num jornal e bate na casa do bispo. Seu bispo, eu queria participar da reforma da catedral, mas eu não tinha como. Eu tirei esses tijolos lá da parede de casa, eles servem? O bispo, no dia da inauguração, conta essa história e diz, os únicos tijolos em toda a catedral que não receberam reboco foram os da Dona Zumira. Aonde eles estão, se você for visitar hoje lá a catedral, eles são a base do sacrário, o lugar mais importante da igreja. Aqui nós vamos entender e podemos nos perguntar, o que tinha no coração dessa mulher? Eu fico a me perguntar, será que eu olharia para a parede de casa e tiraria algum tijolo da parede? Você faria isso? Qual é a noção de igreja que essa mulher tinha e que ela tem para nos ensinar? Mas eu tenho encontrado muitas donas Zumiras ao longo desses anos todos. Há 36 anos eu viajo o Brasil falando sobre o dízimo e ouvindo testemunhos extraordinários. E todos eles têm um ponto em comum.
é a experiência do coração. Dar dinheiro na igreja é uma coisa, ser dizimista é outra. Para dar dinheiro na igreja, basta você ter o dinheiro no bolso. Mas para ser dizimista, é preciso ter esse ingrediente, chamado amor. Amor para com Deus, amor para com as pessoas, amor para com a comunidade, amor para com o projeto de salvação, o qual todos nós vivemos. Dá uma olhadinha para quem está do lado. Dá uma olhadinha boa. Tem um pessoal que é de longe, né? Eu não sei quão longe é, mas dá uma olhada para falar boa noite para ele, né? Para ela. Se você não souber o nome, pergunta o nome da pessoa, não é isso? A pergunta é: você ama essa pessoa que está do seu lado, como irmão, como irmã? Sim ou não? Sim. Você não quer dar uma olhadinha de novo, não? Hã? A resposta é essa. Se passou pelo coração de alguém, não, está no lugar errado. Porque o próprio Cristo falou o quê? Amai-vos uns. Como é que Caetano Veloso canta? Quando a gente ama, é claro que a gente... Gente, vamos melhorar esse dízimo, tá? Vamos melhorar? Quando a gente ama, é claro que a gente fala que me ama só. Ou você me engana ou não está. É assim? Ou a gente vem para a igreja, senta, levanta e finge que se ama, ou não estamos amadurecidos na fé. E quando nós não estamos amadurecidos na fé, nós não conseguimos compreender as coisas misteriosas de Deus. Elas chegam no nosso ouvido, mas não encontram aconchego em nossos corações. O dízimo é uma dessas questões. Por quê? Porque as pessoas todas botam a mão no bolso e falam assim: o dinheiro é meu, eu não vou fazer isso. É interessante, nós temos um grande sacerdote, um grande filósofo, chamado Teilhard de Chardin, que ele vai dizer: nós não somos seres humanos fazendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais fazendo uma experiência humana. Viemos de Deus e vamos voltar para Deus. Então, esse período terreno que nós estamos aqui é um período muito curto para a nossa história de eternidade. Não é um tempo para você acumular, mas para partilhar. Não é um momento de você ser egoísta, mas para você viver a fraternidade. Não é um momento de você discutir o ódio, mas viver o amor. E nós perdemos muito tempo ao longo da nossa vida com esses apegos todos que a gente tem. Levítico, no capítulo 27, versículo 30, o Senhor diz assim: da semente tomada do fundo do solo ao fruto na ponta das árvores, todas as coisas são consagradas ao Senhor, inclusive o dízimo. Ele vai falar isso. Então nós, é que na nossa imaturidade, muitas vezes, batemos a mão no peito e dizemos assim: é a minha fazenda, é a minha casa, é a minha caminhonete, é o meu carro. É assim? E fica parecendo que é só rico, mas tem pobre assim também. Minha caneca, essa é a minha blusa, que eu não quero que ninguém use, né? É o meu chinelo, cadê o meu chinelo? Então, esses apegos todos nos distanciam desse projeto maior de vida. Então, o dízimo, ele nasce primeiro do espanto. Quando os primeiros homens que caminhavam em busca de alimento começaram a ter um contato com o mistério da natureza, eles ficaram embasbacados. Eles olhavam para o sol, eles não conseguiam entender o mistério do sol. Então pensavam na cabeça deles: quem é que acende esse sol e quem é que apaga ele no final do dia? Quem é que acende a lua? Imagina esse povo com fome caminhando às margens de um rio e de repente umas trutas enormes subindo o rio. Eles viam os ursos pegando aqueles peixes e comendo. Eles pensavam: nós também podemos comer. Alguém dentro desse rio gosta da gente, porque está nos dando o que comer. Então, os primeiros homens e mulheres, na busca de alimento, nesse contato, começaram a perceber: algo nessa natureza é maior do que nós somos. No livro de Sabedorias, no capítulo 13, nós vamos encontrar isso. Gostaria que vocês levassem como tarefa de casa, para a gente ler na nossa Bíblia hoje. Sabedorias, capítulo 13, que vai dizer exatamente isso.
Os homens, quando olhavam para os fenômenos da natureza, acharam que por detrás de cada um deles havia um Deus. Não existem muitos deuses, eu sou apenas um. Mas isso demorou para que a humanidade tomasse conhecimento. Há um momento, contudo, que a humanidade para de viajar em busca de alimento e ela começa a produzir o seu próprio alimento. A agricultura foi talvez a descoberta humana que mais ajudou o ser humano a desenvolver suas capacidades científicas, intelectuais, etc. Por quê? Porque ele agora se organiza. Ele planta e daquilo que ele colhe, ele sabe que ele não pode comer tudo. Ele tem que guardar uma quantidade para o replantio. Ele sabe que não pode ser qualquer semente. Ele vai escolher então para o replantio as melhores sementes. E com isso começa-se um conceito de relacionamento entre o humano e o divino. Eles vão entender que eles plantam, mas eles precisam do sol, eles precisam de uma combinação de boa água para que eles possam ter uma boa colheita. Então o que eles pensam? Eu preciso agradar a esses deuses para que eu tenha essas coisas todas. Eles não tinham ainda consciência de um único Deus. Numa região chamada Mesopotâmia, entre dois rios, Rio Tigre e Eufrates, nós vamos ter então a ascensão de uma cultura chamada Sumérios, e eles é que vão descobrir então, de modo mais amplo, a agricultura. Mas eles serão também os grandes nomes nas ciências da matemática, da escrita, da irrigação, da astronomia e assim por diante. Por exemplo, a matemática suméria nasce na mão. Porque os sumérios achavam que da união entre homem e mulher nascia o corpo. Mas a voz, a palavra e a mão eram presente dos deuses. E olha como é que é curioso isso. Porque isso vai passar para os judeus mais tarde, para o povo judeu, para o povo de Israel, quando diz, por exemplo, que Deus escreveu nas tábuas da lei com o dedo da mão dele. E mais tarde todas as bênçãos que são passadas com a imposição das mãos. Quando hoje os nossos sacerdotes são sagrados padres, consagrados padres, a mão deles se torna especial. Então, para a gente poder entender que isso alcança as gerações após gerações, desde lá de trás. E como é que a matemática se deu? Da seguinte maneira, o dedão era o contador, as falanges então a base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 12 é a estrutura da matemática suméria. Quando eu jogo isso para outra mão, 12, 24, 36, 48, 60. 60 minutos, 60 segundos, 360 graus. E aí a matemática vai-se embora. E como é que eles contavam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfeito. O zero não tinha sido ainda descoberto. Quem vai descobrir o zero são os chineses mais tarde, e quem vai aplicá-lo no comércio são os árabes. Então, por que perfeito? Porque todo mundo nascia com 10 dedos. O que eles então imaginavam? Eu preciso separar uma quantidade para o replantio que nós vamos ter aqui. Quanto que eu vou separar? Eles então pegavam o perfeito, 10 estacas, e na frente dessas estacas eles colocavam as mesmas quantidades de grãos. Eu vou separar então um perfeito do super perfeito, ou seja, 1/10. Eu vou separar para o replantio. Por isso que o dízimo assume ao longo da história a porcentagem de ser 10%. Dá para vocês entenderem? Da onde que veio esses 10%? Quando a gente pega, por exemplo, Gênesis, no capítulo 14, Abraão contribui com o dízimo. Quem é que pediu isso para ele? Não existe nenhum relato bíblico onde Deus vai chegar para ele e falar assim: olha, eu vou te ajudar no Vale dos Reis, você vai ganhar a batalha, salvar seu sobrinho Ló, mas você vai ter um compromisso que é de ser dizimista comigo. Não existe essa conversa. Por que é que então Abraão contribuiu? Eu preciso saber de onde veio Abraão. Quando Deus se manifesta a Abraão e diz, não existem muitos deuses, só apenas um, Deus também vira para ele e fala assim: sai da tua terra, abandona a tua parentela e vai para um lugar que eu vou lhe indicar.
Aqui é que vai ser iniciado todo o que nós vamos chamar das religiões abraâmicas que nascem aqui. O cristianismo, os muçulmanos, o judaísmo vai nascer desse momento. Abraão embrenha em viagem, agora acompanhando Deus. Enquanto os sumérios contribuíam com o dízimo para aplacar a fúria dos deuses, e olha que interessante, sabe como é que os sumérios faziam? Eles pegavam uma base de pedra grande no meio da plantação e colocavam os grãos em cima desse altar. Quando você coloca grão no chão da tua casa, quem que aparece lá para comer? Os pássaros, não é assim? Isso acontecia. Os pássaros vinham comer esses grãos. Eles tinham a ideia do que os deuses mandaram os pássaros vir buscar. Dá para entender por que na Igreja Católica até hoje anjo tem asa? É por causa dessa ideia que o que liga céu e terra tem que ter asa, tem que ser alado. Então é importante a gente entender que todas essas coisas vão se entrelaçando. Muito bem, por que então Abraão contribuiu? Porque ele cresceu nessa cultura suméria. E ele entendia a importância da gratidão sobre o dízimo. O que vai mudar então na contribuição de Abraão da contribuição dos sumérios? Os sumérios contribuíam para aplacar a fúria dos deuses. Abraão vai contribuir por reconhecimento, gratidão e fé. Vamos repetir isso comigo? Reconhecimento, gratidão e fé. Reconhecimento de quê? Só existe um Deus. Gratidão pelo quê? Porque esse Deus interviu na sua história. E fé de quê? De que este Deus o estava a conduzir à terra prometida. O dízimo que nós vivemos hoje na Igreja Católica, ele não é igual ao dízimo de Abraão. Alguém aqui vai para a guerra para conquistar o que precisa? Não, né? Apesar que de vez em quando a gente fala, né? Que ir para o trabalho e ir para a guerra. Não é assim? Mas é uma luta danada, né? Mas hoje nós contribuímos fruto do nosso trabalho. Mas a espiritualidade de Abraão, essa nós precisamos trazer. Nosso dízimo também. Vamos levar para a igreja por reconhecimento, gratidão e fé. Pelos mesmos motivos. Então o dízimo, ele nasce no nosso coração. Por quê? Porque em contato com aquilo que Deus nos deu, nós produzimos. Dessa produção é que nós então queremos partilhar. Quando somos por Cristo arrebanhados enquanto família, quando Jesus vem, ele nos revela algo extraordinário. Deus não é apenas o Criador, Deus é Pai. Por isso nós rezamos aqui o Pai Nosso. Se Deus é Pai, o outro é nosso irmão e irmã. Dá uma olhadinha de novo, alguém está aí. Não abaixa a cabeça, não. Olha para ele de verdade mesmo. Se eu não conseguir reconhecer nessa outra pessoa a figura do Cristo, se eu não conseguir me reconhecer como membro de família, o dízimo não vai acontecer na minha existência. O dízimo será um sacrifício. E o próprio Cristo vai falar assim, não é sacrifício que eu quero, mas misericórdia. Misericórdia dai. Então é preciso compreender ao longo da história o que o dízimo representou para esse povo de Deus. Então, num primeiro momento, eu, por exemplo, quando se fala das mitologias, o povo fala assim, aquele povo era o povo do demônio. Não, eu acho que era um povo que não tinha ainda conhecimento. À medida em que Deus vai se revelando e Deus espera que a humanidade vá tendo um saber mais aprofundado para poder compreendê-lo. Tanto é que ele vai se revelando aos poucos, primeiro através dos anjos, dos profetas, depois através de Jesus. E Jesus, antes de ir embora, diz o quê? Muito ainda tem para ser revelado. E eu não tenho mais tempo. Virá sobre vocês o Espírito Santo. Então hoje nós temos uma experiência de dízimo diferente de Abraão, diferente das primeiras comunidades cristãs. Por quê? Porque a nossa visão de Deus é outra. Nós somos templos onde Deus habita. Algo que é fundamental na história, e nós vamos ver isso no sábado com mais rigor, é a presença do altar. Não existe dízimo em nenhum momento da história, nem dos sumérios, nem dos egípcios e nem dos judeus fora do altar.
Então, quando alguém chega para mim e fala assim, Aristides, eu posso pegar meu dízimo e mandar, por exemplo, para a Canção Nova? Não. Só é dízimo aquele que você deixa na tua comunidade, aonde você vive sua vida sacramental. Por quê? Porque é ali que está o altar do Senhor para você. Ah, mas não é para eu ajudar a Canção Nova? Não, nós vamos ajudar. São Paulo mesmo vai dizer o quê? Poderoso é Deus para acumular-vos com toda espécie de benefícios, para que, tendo sempre em tudo o necessário, vos sobre ainda muito para toda espécie de obras boas. Percebe? É dessa sobra que nós vamos então ajudar. Nós vamos ajudar a Canção Nova, nós vamos ajudar a Pai Eterno, nós vamos ajudar quem pedir, nós pudermos. Mas o dízimo, ele não pode ser fracionado. Às vezes eu posso pegar o meu dízimo e emprestar para um parente que está sem dinheiro? Não. Por quê? Porque o dízimo ele é destinado aos sacerdotes. O sacerdote, junto com a equipe, é que vai então distribuir de modo a atender a comunidade. Às vezes eu posso dividir meu dízimo, dar uma parte para a igreja, outra parte... Não, não pode. Exatamente porque se eu fizer isso, eu estou dizendo que o dízimo não é meu. Eu estou dizendo que ele não é de Deus, é meu. Se ele é de Deus, eu vou entregar aonde devido. Então ele vai nos chamar a vivermos isso. É porque ele deseja e precisa desse dinheiro? Não, ele não precisa de dinheiro, não precisa de nada. Mas é uma oportunidade de nós, numa aliança com Deus, caminharmos para uma transformação social de uma maneira diferente. Muita gente confunde o dízimo com a oferta. Nós vamos trabalhar isso melhor nas missas. Porque então muita gente fala assim, Aristides, quando eu contribuo com o dízimo, ou quando eu dou na oferta, eu já não dei o dízimo? Dízimo é uma coisa, oferta é outra, completamente diferente. Então, o dízimo tem como base a nossa produção. Se eu trabalho e recebo uma vez por mês, eu vou contribuir com o dízimo só uma vez por mês. Mas se eu for à missa todo final de semana eu vou ser convidado a viver o momento do ofertório. Qual é a medida do ofertório, então? O que vocês acham? Por que existe o ofertório dentro da missa? Vocês estão muito quietinhos, hein? Eu estou perguntando, quem responder direitinho vai dar um carro no final da reunião. Não é? Então veja bem, a medida do ofertório é de um desejo de comunhão com Deus. Quando eu caminho para o altar, o pão e o vinho são um símbolo daquilo que cada um de nós está oferecendo diante do altar. Quando o nosso sacerdote impõe a mão sobre o pão e o vinho no momento da consagração, aquilo que nós oferecemos diante do altar é que agora é consagrado. Eu tinha 12 anos mais ou menos, quando meu pai e minha mãe reuniram os 5 filhos e nos deram a notícia da separação deles. Foi talvez a notícia mais doída que eu recebi na minha adolescência, foi sobre a separação de meus pais. E eu morava próximo de um seminário na cidade de São Carlos, interior de São Paulo, e quando a situação em casa ficou mais calma, eu fui até lá para poder desabafar com o Carlos Alberto. Hoje ele é padre. E o Carlos falou assim para mim, Aristides, por que você não aproveita a missa das 5 horas do seminário e não oferece teu pai e tua mãe no ofertório? Eu era muito moleque. Então a primeira coisa que veio na minha cabeça foi como é que eu vou convencer meu pai e minha mãe a entrar na cesta, né? Aí ele falou assim, escreve num papelzinho, e foi o que eu fiz. Eu hoje tenho 62 anos de idade. Meu pai e minha mãe fizeram 65 anos de casados, estão juntos até hoje, graças a Deus. Eles podem ter tido milhões de motivos, mas aqui dentro do meu coração, nunca eu vou deixar de ter a certeza de que foi aquele dia aos pés do altar. Por quê? A oração do Aristides é especial? Não, porque faz parte da liturgia, mas muitos de nós deixam esse momento passar. Muitos de nós, no momento do ofertório, fica sentado, não caminha até o altar. O ideal seria que nós pudéssemos tocar o altar. Como somos muitos, podemos macular o altar. Por isso que a igreja instituiu
espórtula, é o nome daquelas cestas. É que espórtula agora é pagamento de taxa de missa, não é isso? Mas o nome daquelas cestas da frente, espórtula, é uma extensão do altar. Por quê? Porque só pode ir para cima do altar o que será objeto de consagração, o pão e o vinho, e aquilo que nós representamos. Aquilo que nós apresentamos diante do Senhor para ser transformado no corpo e no sangue. Então, eu trago o dízimo na igreja para levar a igreja para o mundo. No ofertório eu trago o que em mim é mundo para ser transformado no corpo e no sangue de Jesus. Dá para entender a diferença de um e de outro? Então, é isso que faz acontecer a mudança na nossa vida. Para essa semana, o que nós desejamos fazer é, primeiro, que o dízimo e a equipe da pastoral do dízimo, seja nas comunidades, seja na matriz, ela não tem como objetivo alocar recurso, levantar dinheiro, controlar dinheiro. Quem cuida do dinheiro na paróquia é o padre junto com o conselho econômico. A pastoral do dízimo cuida das pessoas. Nós precisamos cuidar dos dizimistas. E eu vou dar alguns exemplos para vocês, para a gente poder entender isso melhor. Se eu chegasse para vocês e perguntasse agora, aqui todo mundo é da paróquia Sagrado Coração, não é isso? Não, tem São Francisco também. Ah, tem daqui da São Francisco também? Ah. Se eu perguntasse, por exemplo, assim, quantas crianças tem na catequese, na paróquia? Todo mundo sabe? Ué, por que não? Quantos adolescentes no Crisma? Todo mundo sabe quantos nós temos? Se juntarmos todas as comunidades? Não? Se eu perguntasse para vocês assim, quantas pastorais e movimentos nós temos na nossa paróquia? Nós sabemos? Se eu perguntasse quantos voluntários nós temos trabalhando hoje? Se juntarmos todos os movimentos, todas as pastorais, nós sabemos? E se eu perguntasse para vocês assim, qual de vocês ama a sua comunidade, a sua paróquia? Levanta a mão, por favor. Vocês estão mentindo, não, gente? Como é que a gente ama o que a gente não conhece? Hã? Como é que eu posso dizer que eu amo essa paróquia, mas eu não sei nada do que ela faz? Aí eu pergunto para vocês, como é que nós queremos que o povo seja dizimista se ele não sabe aonde aquele recurso chega, alcança? Então, cuidar do dizimista, o papel da pastoral do dízimo, é dar a saber ao dizimista aquilo que nós realizamos. Olha que diferença. Ontem lá na São Francisco, não, mas é paróquia São Francisco, né? Eu fiquei sabendo ontem, por exemplo, que eles têm 350 crianças na catequese, mais 300 e tantas no crisma, ou seja, são quase 700 crianças. Aqui são quantas? Para o senhor ter ideia? Nós temos quase 400 na catequese. Na catequese? No crisma. No crisma. E uns 600, 700 no... Ou seja, mais de 1000 crianças. Imagine vocês então o seguinte, olha gente, enquanto o mundo se especializa em corromper e perverter criança, nossa paróquia educa na fé a mais de 1000 crianças. Vocês percebem que os dizimistas vão sair de opa, é isso então que é feito com o dízimo. Você faz ideia quando você comunica para as pessoas, olha, a nossa conta de energia esse mês veio de R$ 1.200, mas vamos lembrar, nós temos 30 pastorais e movimentos, nós temos quase 800 pessoas que usam as dependências do centro de pastoral de segunda a segunda, todas as noites para formação. Dizimista, Deus lhe pague. Então aqui está o segredo. Eu faço uma pergunta para vocês, né? Por que a gente vai no supermercado e só encontra ovo de galinha? Você vai no mercado que você encontra ovo de galinha, branco e marrom. Não é assim? Aqui também é assim, não é? Por que a gente não encontra ovo de pata? Porque o ovo da pata é maior, o ovo da pata ele é medicinal, não é isso? Mas por que não tem? Sabe por quê? Porque a pata bota um ovo desse tamanho. Sabe Deus como é que sai aqui dela, não é isso? O que ela faz no final? Quém. E desaparece no mato. O dono da pata nunca sabe onde ela bota. Já a galinha, ela bota um ovinho desse tamanho, ela faz um barulho, enquanto o dono não pega o ovo, ela não para de cantar. Muito bem.
Dá uma olhadinha pro lado, vê se você não tem uma pata gorda aí do lado. Porque nós da igreja, não é assim, padre? Nós da igreja católica trabalhamos feito maluco. E no final o que a gente faz? Quen. Ninguém sabe o que a gente faz. Vocês sabiam que nós temos no mundo hoje quase 15 mil hospitais que a igreja católica toma conta? Vocês sabiam que hoje nós atendemos a mais de 150 milhões de crianças, adolescentes e jovens em mais de 90 mil escolas espalhadas pelo mundo? Que nós temos 922 leprosários, que nós temos mais de 30.200 institutos que tomam conta de pessoas adictas em drogas, cegas, surdas, mudas, com várias outras desabilidades, que nós temos 14.200 mini maternidades espalhadas pelo mundo para atendermos a mulheres gestantes de baixa renda. Vocês sabiam dessas coisas, não? Pois isso, vocês não acham que são informações do que nós fazemos no mundo e que o nosso povo católico deveria saber? Porque aparece uma igreja perereca aí na esquina, eles distribuem 3 cestas básicas, e é e aí nós vamos falar assim, nossa, eles são bons, eles são generosos, eles trabalham muito. Nós da igreja católica não fazemos nada. Fala para quem está do seu lado, vira galinha. Se for homem, fala para ele, solta a franga. Assim? Por quê? Esse é o nosso papel. Dentro da igreja, nós precisamos começar a divulgar aquilo que nós fazemos. E vou dizer uma coisa para vocês, não é pouco. A paróquia Sagrado Coração de Jesus realiza um trabalho extraordinário. Eu já sondei, já andei conversando com outro. Vocês alcançam pessoas nos momentos mais difíceis da vida delas. E também nos momentos de maior felicidade delas. A igreja é presença na restauração de casamento, em salvar jovens que às vezes estão à beira da marginalidade. Há um trabalho pastoral. Há gente que sai das suas casas como voluntários. E elas saem e vão para as comunidades, elas fazem a oração do texto, elas fazem os centros de círculo bíblico. É uma igreja viva, mas que ninguém toma conhecimento, que ninguém divulga, ninguém fala. Aí quando a gente fala para o indivíduo, vamos ser dizimista, o indivíduo fala assim, eu não sei nem o que é isso. Eu não sei nem o que é feito com isso. O que nós vamos fazer com isso? E olha que coisa curiosa. Quando na paróquia se quer casal, faz encontro de casais com Cristo, não é assim? Quer jovem, faz um encontro de jovem. Quando nós queremos dizimista, o que nós fazemos? Pedimos dinheiro para o povo. Vocês acham que vai dar certo isso? Não vai dar certo nunca. Então, se eu desejo que as pessoas se tornem dizimistas, eu preciso promover o encontro delas com Jesus. De tal modo que, conhecendo Jesus, elas saibam qual é a missão que elas têm a cumprir. Esse é o dízimo que hoje nós trabalhamos. Aristides, o dízimo então é 10%? Claro que não. Isso é lá para os sumérios que descobriram a matemática. Isso é lá no Antigo Testamento. Em Jesus tudo se faz novo. A partir de Jesus passou a ser 100%. Vocês acharam que fosse diminuir, não é isso? Por que 100%? Porque não adianta nada você trazer o dízimo para a igreja e não ser fiel com a tua esposa ou com o teu esposo. Não adianta nada trazer dinheiro na igreja e gastar o outro dinheiro todo com jogatina, com bebedeira, com o que não presta. Ou seja, é um chamado de conversão. Ser dizimista é fazer parte de um projeto de transformação do mundo. E quando nós debruçamos o olhar no mundo hoje, o que a gente vê é problema de corrupção, é a droga tomando conta da juventude, é um casal separando mais rápido que o outro. Agora com as redes sociais, é tanta fake news, é tanta má notícia, que a gente já não sabe mais em quem acreditar. Então é preciso que nós nos organizemos enquanto comunidade para fazermos frente a esse trabalho. Vocês já perceberam que quando a gente convida alguém para fazer alguma coisa de igreja, as pessoas dizem, eu não tenho tempo? Ela encontra tempo para tudo, menos para as coisas de Deus. Mas quando elas estão nos seus momentos mais difíceis, são a nós que eles vêm procurar. E nós precisamos estar preparados. Aliás, o Papa já fala isso, né?
A igreja é como um hospital de campanha e nós temos que estar preparados para atender a todos aqueles que buscam por nós. Agora, como fazer esse trabalho? Se não através da consciência de todos nós. Então, o dízimo é essa oportunidade que nós temos de mudar a fisionomia. Ontem eu partilhava, eu tive a oportunidade de me formar nos Estados Unidos. Eu sou diretor de televisão, trabalhei muitos anos com o padre Eduardo Dougart, no século XXI. E num determinado momento do curso, eu fui convidado pelo arcebispo de Quebec a ir pregar sobre Nossa Senhora Aparecida, lá no Canadá. E eu fui. Quando eu terminei a minha pregação, o padre que me levou, padre Burke, ele vai lá para frente e faz a campanha da fome, falando sobre crianças com esquistossomose, abandonadas, com vírus, barrigudas, etc. Os poucos dólares que eu tinha no bolso, eu botei na cesta, porque eu fiquei comovido com a pobreza dessa comunidade. Ó. Quando nós estamos indo para casa, ele pega o dinheiro da coleta que ele tinha feito e entrega para mim. E eu achei aquilo estranho. Eu falei, mas por que o senhor está me dando isso aqui? Não é para a comunidade de pobres? Não, se nós não falarmos do Brasil desse jeito, ninguém ajuda. Eu falei assim, olha padre, o Brasil tem tudo isso que o senhor falou, mas não é só isso. E isso foi em 1986. De lá para cá, hoje, eu digo para vocês, nós do Brasil estamos mandando dinheiro para fora. Nós estamos mandando dinheiro para a África, nós estamos mandando dinheiro para Tomé e Príncipe, para as Guianas. Nós é que hoje mandamos missionários no mundo afora. Nós traduzimos agora algumas das minhas obras para o espanhol, porque a gente começa a fazer toda a América Latina que querem agora entender como o Brasil passou pela pandemia economicamente de um modo incólume. Ou seja, nós sentimos o baque, a igreja fechou, mas o dízimo na igreja do Brasil manteve a igreja do Brasil, mas quase quebrou a Argentina, quase quebrou a igreja do Chile. A igreja da Venezuela e da Colômbia estão passando por momentos delicadíssimos. A igreja do México, que é a mais estruturada praticamente das Américas, ela sofreu. A igreja do Brasil, ela passou, em alguns casos, em algumas paróquias, o dízimo foi aumentar durante o período da pandemia. Por quê? Porque o povo viu o que a igreja estava fazendo. Então hoje nós somos no Brasil mais de 600 mil agentes da pastoral do dízimo. Arrecadamos na igreja do Brasil na ordem dos bilhões por ano. E esses recursos voltam hoje através de projetos sociais, no atendimento das pessoas, na evangelização, na formação da família cristã de fato. E são números que nós precisamos começar a divulgar, para fazer com que as pessoas compreendam o que a gente faz. Amém? Amém. Então, se você ainda não fez a experiência do dízimo, eu sugiro você de fazer. Aristides, com quanto que eu começo? Você que vai decidir. Você vai entrar em oração junto com o teu esposo, com a tua esposa, com os teus filhos, e vai dizer lá, olha, nós administramos tanto, Deus nos deu isso para administrar. Eu posso participar da minha comunidade com 10%, com 15%, com 5%. Você que vai decidir. Mas uma vez que você fez esse voto, cumpre ele. Aristides, vai me fazer falta isso? Não faz. Agora, vai acontecer aquilo que muita gente fala por aí? Ah, se você contribuir com o dízimo, você vai ter carro importado, casa na praia, você vai ganhar na Mega Sena. Isso tudo é mentira. Não caiam nessas bobagens. Agora, o que vai acontecer é, Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. Quando você percebe, você já passou pelas situações e você fala assim, eu não sei como é que eu passei por isso aqui, mas eu passei. Não é assim que funciona? Ontem eu dei esse testemunho e encerro com vocês hoje também dando esse testemunho. Em outubro de 2019, eu fui diagnosticado com câncer. Eu me tornei um paciente paliativo, porque eu tive um câncer de intestino com metástase já avançada no fígado. Era um T4. Eu tirei 35 centímetros do fígado e tive que fazer quimioterapia para poder liquidar 6 tumores no fígado. Não dava para tirar todos os tumores do fígado, tinha que fazer esse tratamento. Foi muito duro. E como paciente paliativo, a Unimed, que é a minha prestadora de serviço de saúde, montou dentro da minha casa um mini hospital. Para quê? Para que eu pudesse morrer com mais dignidade,
sem dor e assistido. E foi curioso porque no dia 19 de janeiro de 2020 eu comecei minha quimioterapia. Eu perdi a parede abdominal na minha segunda cirurgia, então eu precisei colocar uma tela para substituir a minha barriga, vamos dizer assim. E todos os meus órgãos foram costurados nessa tela. Então eu não podia andar, eu não podia correr, eu não podia carregar pesos. Não cicatrizava aquilo tudo. Então quando eu tinha gases, por exemplo, no intestino, que a alça intestinal levantava, ela mexia na tela. E a tela levantava todos os órgãos. O meu cérebro entendia que eu estava tendo uma parada. Então eu tinha sepse abdominal, parada abdominal, e aí eu entrava em coma. Então eu tive 12 quimioterapias, 9 quimioterapias eu fui para UTI em coma. Então foi um tratamento muito duro. Quando dá março de 2020, entra a pandemia. Então eu estava de cama, aberto. Quando a pandemia entra, nós vamos ter o fechamento da igreja. Eu tenho uma editora, que é a editora A Partilha, que só trabalha com paróquias. Então, durante 2 anos, praticamente, nós não vendemos nenhum livro, porque a igreja ficou parada. E aí, a situação, como é que a gente faz? Se eu disser para vocês que me faltou um comprimido, que me faltou um iogurte, eu vou estar mentindo para vocês. Não me faltou absolutamente nada. Se você me perguntar assim, e como é que você atravessou esse período? Eu não sei também como. Eu sei que eu contei com a graça de Deus e o dinheiro ia chegando toda vez que precisava, ele chegava. O próprio tratamento em si, ele veio acontecendo de modo que a providência tomou conta. E eu falo, o Senhor em momento algum me abandonou. Em nenhum momento. Em nenhum momento eu tive medo de morrer, por exemplo. Mas eu sentia muito medo de não conseguir voltar a pregar mais, a viajar mais, a ser missionário. Até que vai um casal que trabalha com tecnologia, servo fiel, não sei se o senhor já ouviu falar, né? O Rosângela e o Marcos foram me visitar, que a gente se conhecia de congressos, etc. E ela, muito prática, como toda mulher, muito prática, ela vira para mim, com uma delicadeza, fala assim para mim, você não acha que é uma judiação você morrer e tudo que você sabe de dízimo morrer com você? Eu olhei para ela e falei, eu não estou com nenhuma intenção de morrer, né? Aí ela falou assim, o que você acha de a gente começar a gravar você pregando? Pois vocês acreditam que eu dei aula para centenas e centenas de pessoas da cama, deitado, 36 quilos mais magro, mas eu consegui sobreviver e sustentar a empresa, tanto que a editora está aberta até hoje, as contas estão todas pagas, não ficou nada para fora. E a boa notícia que eu tenho para dar para vocês é, essa semana fiz os últimos exames, e graças a Deus eu estou livre do câncer já faz esses anos todos. Então, curado completamente do câncer. Então veja bem, para nós, uma experiência com Deus e de Deus, ela nasce de dentro do coração. Eu preciso entender exatamente o que aquilo significa para mim. Eu não posso ser dizimista porque eu gosto do padre. Porque se o padre for embora, o padre contribui com o dízimo. Eu não posso ser dizimista porque eu sou coordenador do dízimo. Não, porque senão se eu deixar de ser coordenador... Não, o dízimo é uma experiência humana. Eu acredito nessa prática. E eu sei que o mundo pode ser transformado a partir da mensagem de Deus. Padre Papizinski, no século XVIII, ele diz o seguinte, o pecado passa pelo mundo e deixa na tessitura, na pele do mundo, as suas cicatrizes. Fome, miséria, essa guerra nojenta que nós estamos vendo acontecer na faixa de Gaza, esse genocídio horroroso, é a humilhação daquele que mora na rua, é aquele que tem que pedir para poder sobreviver. Essas são as sequelas, são as marcas do pecado na sociedade nossa hoje. O que o Padre Pazinho vai falar? A única maneira de mudar isso é realizando as obras de misericórdia, que nós vamos encontrar em Mateus 25. Vinde vós todos e tomai posse do reino que vos está preparado desde o início da criação. Porque eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber. Não é assim? Então, o que nós vamos encontrar aqui? As 7 obras corporais e as 7 espirituais. As obras de misericórdia. Então imagine o seguinte, alguém bateu na porta da tua casa e te pediu um prato de comida. Você, diferente do teu vizinho, que bota numa latinha de goiabada para ele e manda ele comer embaixo da árvore, você prepara a comida para ele e bota ele para comer lá no teu alpendre.
Eu pergunto para você, você fez ou não fez uma obra de misericórdia? Sim ou não? Não. Você só foi educado. É assim que um ser humano toma conta de outro ser humano. Quando então, Aristides, será obra de misericórdia? Quando eu não esperar que ele venha humilhado pedir na porta de casa. Mas eu pegar a comida e eu for atrás dele. Dá para entender isso? Dar água a quem tem sede. Por exemplo, eu cheguei aqui, nossa irmã já foi, já arrumou água aqui para minha sede. Fez ou não fez uma obra de misericórdia? Sim ou não? Não, né, gente? É assim que a gente trata quem vem falar para a gente. Dá água, pelo menos água, não é assim? Quando que vai ser obra de misericórdia? Quando na hora de escovar os dentes a gente fechar a torneira. Quando na hora de tomar o banho, enquanto se ensabou, fecha o chuveiro. Quando nós pararmos de jogar lixo no vaso sanitário. Quando a gente parar de jogar lixo nos rios e assorearmos os rios. Por quê? Porque a água é um recurso limitado natural e que vai fazer falta para as gerações futuras. Então, obra de misericórdia é uma preocupação com o outro. É uma preocupação com a necessidade do outro. Então, quando nós visitamos o enfermo, uma coisa que eu acho cruel é quando se fala assim, gostaria que soltasse uma bomba no presídio e morresse todo mundo. Fala isso quem não tem lá um filho preso, quem não tem um irmão preso, um tio preso, um pai preso, né? Porque se eles já estão lá, já estão pagando essa pena. Então, o que nós podemos fazer? Manda uma Bíblia para eles. Vamos mandar um sabonete. Vamos fazer com que essas pessoas tenham condições de ter uma vida mais humana. Porque enquanto nós os tratarmos como bicho, nós só vamos estar piorando a situação dessas pessoas. E mais que isso, condenando o futuro dessas pessoas mais do que eles já estão pagando pela condenação. Então, viver o cristianismo exige de nós uma postura diferente. Como é que eu quero ser tratado? É a maneira com que o outro está sendo tratado? Eu estou tratando o outro dessa mesma maneira? E o dízimo realiza as 14 obras de misericórdia. Aí dizem, então, por que nós não tomamos posse do reino? Porque nós somos patas. Porque uma pastoral não sabe o que a outra faz. Um movimento não sabe o que o outro movimento significa. Então, que nós possamos voltar para casa com esta certeza. Amém? Amém. Alguma pergunta sobre o dízimo, gente? Alguma dúvida? Vocês estão acanhados porque o padre está aqui? Eu peço para ele ficar lá. Não. Alguma dúvida? Aristides, eu não concordo com o dízimo nisso aqui. Quer partilhar? Vamos conversar a respeito? Alguém aqui, por exemplo, não fez a experiência do dízimo e gostaria de tirar uma dúvida qualquer? Fique à vontade. Eu, por exemplo, não era dizimista também não. Não nasci dizimista não. Eu era de igreja, já dava palestra e não sabia o que era esse tal de dízimo. Até que um dia eu ouvi. E quando isso caiu no meu coração, eu decidi, agora eu vou ser dizimista. Eu trabalhava com o padre Eduardo, quem trabalha para a igreja sempre ganha pouco, né? Então, o salário que a gente ganhava era o justinho para pagar as contas. E eu me lembro que eu peguei meu pagamento e falei, Senhor, esse mês eu vou dar meu dízimo, mas antes eu vou pagar as contas. Supermercado, condomínio, aluguel, eu tinha comprado na televisão a prestação, e eu virei para Deus e falei assim, o seu esse mês já foi, porque não sobrou dinheiro. Mas Deus me chamava para fazer uma experiência de fé, e eu separei o do dízimo. Agora vamos ver o que dá para pagar. Luz, supermercado, condomínio, aluguel, não dá para pagar a televisão. E eu falei assim, mas eu vou fazer essa experiência de fé esse mês. Eu era da Renovação Carismática, levei meu dízimo para a igreja e foi curioso, porque não era muito, não, era pouco dinheiro. Mas quando você não quer dar nada, qualquer coisa é muito dinheiro, né? No meio do caminho eu ia pensando assim, o Monsenhor não sabe quanto eu ganho mesmo, eu acho que eu vou tirar metade desse dinheiro aqui. E o nosso Monsenhor, tadinho, ele não conseguia andar, ele andava de andador, então quase nunca se encontrava com ele fora do escritório dele. Pois não é, gente, que eu viro a esquina da igreja, não está ele plantado com o andador dele na porta da igreja? E ele vira para mim assim, fazendo o quê uma hora dessa aqui? Eu falei, vim trazer o dízimo. E ele percebeu e falou assim, não, você pode levar para casa, quando você puder você traz. Eu falei, não, porque agora eu sei que isso aqui não é meu mais não, isso aqui pertence à comunidade. Eu voltei para casa, esse não é desse jeito, né, Pedro? Cheguei em casa, catei o carnê, botei em cima da cama, ajoelhei e falei, Jesus, eu aceitei seu desafio. E levei o dízimo da igreja, o senhor se vira e paga a televisão, está aqui o carnê, ó. Eu não tinha de onde tirar.
4 dias depois, um padre chamado Luiz Chequinato, lembra dele? Escreveu Missa Parte por Parte, famosíssimo, né, da Diocese de São Carlos, me liga e fala assim: meu filho, eu já tinha sido paroquiano dele, você continua trabalhando com televisão? Você continua, Padre Luiz. Eu vou fazer a primeira feira do livro católico, ele é um grande escritor, era, né, falecido já. Nós vamos fazer a primeira feira do livro católico de São Carlos da Diocese, você não quer fazer a propaganda? Se faço, o senhor está aqui em Campinas? Eu passo aí na Cúria para a gente conversar então. Tá bom. Nem passou pela minha cabeça ganhar dinheiro com aquele comercial. Era o meu modo de sobreviver. Com todo respeito, viu, Padre Astur? Mas trabalhar para padre é trabalhar de graça, eles nunca pagam a gente. Né? Já saí de casa, vamos fazer caridade, não é assim? Mas para minha surpresa, o Padre Luiz olha para minha cara e fala assim: gostei da ideia, quanto que vai ficar? Eu olhei para ele: o senhor vai pagar? Eu falei assim: vou, ué. Ah, não, nunca cobrei de padrão, o senhor dá. Hoje eu já sei cobrar. Na época eu não sabia, não. Hoje eu já aprendi. Eu falei: não sei quanto cobrar disso. Não, o senhor dá o quanto o senhor quiser. Ele foi preencher um cheque, né? Na época eu usava o cheque, e me dá. Quando eu botei a mão no cheque, eu ouço Deus falando: e vereis, se não derramo as minhas bênçãos sobre vós, muito além do necessário. Eu não pagava só a prestação, eu quitava a televisão naquela época, com o dinheiro que ele deu. Nesses anos todos, se você falar assim: apareceu dinheiro na sua gaveta? Não, não apareceu dinheiro. Ganhou na loteria? Também não. Está com um carro importado? Não, também não. Mas se eu disser para vocês, eu fiquei um dia sem ter o pão de cada dia, eu vou estar mentindo para vocês. Então, se você ainda não fez essa experiência, faça, porque vale a pena fazer essa experiência do dízimo. E é isso que essa semana a gente deseja passar para todas as pessoas. Para quê? Para que todas tenham essa oportunidade, um momento com Deus, para que Ele diga para você: tenho sede. E você possa dizer para Ele: e o que eu posso fazer? Você tem uma corda e um balde, como Ele falou para a samaritana. É o pouco que nós temos, mas é aquilo que temos e somos que devemos oferecer para Ele. Amém? Uma boa noite, muito obrigado.